Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. E o foco da aula de hoje são as funções orgânicas, em especial as bases. Só recapitulando, existem 4 funções orgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá bom? E o foco da aula de hoje são justamente as bases. Só recapitulando algumas coisinhas. A formação de íons, ela pode se dar pela ionização total ou parcial da sua espécie química quando em adição de água, quando em contato de água. Então, quando você pega uma espécie química e adiciona água nela, você vai ter ionização. Essa ionização ela pode ser total ou parcial. Quando ela é total, todas as moléculas são ionizadas. Quando ela é parcial, apenas uma parte das moléculas é ionizada. Luciano, como é que eu vou fazer o cálculo desse grau de ionização? Dado pela letrinha alfa. Nada mais é que o seguinte: você vai fazer o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissociadas. E a partir de então que você tem o seu alfa, que é o grau de ionização, tá bom? Agora em si a gente vai começar a falar sobre as bases. Luciano, o que é base? Base, segundo Arrhenius, é toda espécie química que em contato com água libera OH- como o íon, tá bom? Lembrando que OH- é a hidroxila, tá certo? Beleza. Ô, Luciano, quando eu tenho um íon com carga negativa, como é que é mesmo o nome dele? É um cátion, tá bom? Então base é quando em contato com água, a espécie química libera um íon, a hidroxila, mais especificamente o cátion hidroxila. É aquela partícula que tem aquele íon com carga negativa, tá bom? Ah, Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Então, toda espécie química que eu colocar em água e liberar OH-, ela vai ser uma base? Sim, perfeito. No caso que nós temos o exemplo do NaOH, CaOH2, AlOH3, PbOH4, todos eles em contato com água estão liberando o quê? OH-, tá bom? Então, toda espécie química que em contato com água libera OH-, ela é uma base de Arrhenius, tá bom? O que nós temos? Você tem alguma exceção? Sim, existe só uma exceção e essa você tem que decorar, que é a amônia NH3. A amônia, ela é uma base, tá certo? Mesmo que ela não tenha OH em sua estrutura. Concorda comigo que se eu colocar NH3 em água, não tem como ela liberar OH-, uma vez que você não tem nem oxigênio em sua estrutura, tá bom? E segundo Arrhenius, toda base é aquela espécie que libera OH- em contato com água, tá certo? Então, em suma, toda espécie que entra em contato com água e liberar OH- é uma base? Sim, com exceção da amônia NH3. Ela é uma base, mesmo que ela não tenha OH em sua estrutura, tá certo? Continuando aqui. Luciano, a respeito da força. Pessoal, vocês estão lembrados desse alfa aqui, que é o grau de ionização? Dá uma olhadinha aqui, ó. Grau de ionização. Pois bem, então nós temos aqui as bases fortes, moderadas e fracas. As fortes, pessoal, é toda a base formada pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Está lembrado lá no estudo da tabela periódica? Metais alcalinos são os metais da primeira coluna, os alcalinos terrosos são os metais da segunda coluna. Então, toda a base formada pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, da primeira e da segunda coluna, serão bases fortes, sim, com exceção do MgOH2, tá certo? O MgOH2 ele é uma base moderada, somente isso, embora o magnésio, o Mg, ele esteja na segunda coluna, ele seja um metal alcalino terroso, e ele é a única exceção. Ele não vai ser uma base forte, ele vai ser uma base moderada. Para todas as outras bases, tá bom? Toda base formada com qualquer outro metal que não os metais alcalinos e alcalinos terrosos, elas serão bases fracas, tá certo? O Luciano, a respeito da nomenclatura, super fácil, pessoal. O nome da base é chamado de hidróxido de mais o nome do seu metal. Por exemplo, NaOH. Na é o nosso metal, é o sódio, não é isso? Então é hidróxido de sódio. Ah, Luciano, e se por acaso eu tiver aqui o cálcio? Hidróxido de cálcio. Ah, Luciano, e se eu tiver o alumínio? Hidróxido de alumínio. Só isso. Ah, Luciano, mas tem algumas bases aqui onde eu tenho alguns números, não é isso? Esses números romanos, tipo hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Como é que eu vou saber qual o número que eu vou colocar? Nesses casos, pessoal, quando você tem cátions que formam mais de uma base, você vai ter que colocar logo à frente do nome da sua base, hidróxido de mais o nome do metal, qual é o número de oxidação desse metal, tá certo? O número de oxidação deste metal, pessoal, vai ser o número que acompanha o que? A hidroxila. Por exemplo, hidróxido de ouro.
você tem aqui AuOH. Qual o número que está acompanhando o OH aqui? Olha, eu não estou vendo nada. Opa, se não tem nada, é porque está implícito o número 1. Então, é hidróxido de ouro 1. Tá vendo que nesse caso aqui, quando você tem o AuOH3, no caso aqui, esse 3 é o NOx do meu ouro. Então, ele vai ser hidróxido de ouro 3. Tá vendo? No caso aqui do cobre, eu tenho o CuOH e o CuOH2. Ô, Luciano, você falou para mim que eu tenho que colocar na frente do hidróxido de, mais o nome do metal, qual é o NOx dele? Perfeito, esse NOx você vê logo após a hidroxila, que é o OH, perfeito. Quando você não tem nada aqui, quer dizer que é 1, não é isso? Massa, então aqui a gente tem o quê? Hidróxido de cobre 1, uma vez que esse Cu é o cobre. Opa, Luciano, e se eu tiver no 2 aqui, refere-se ao NOx do cobre, então é hidróxido de cobre 2. No caso do ferro, é o mesmo caso. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Ah, Luciano, mas eu tenho um outro nome aqui. Sim, você tem outro nome. Então, você pode tanto colocar os números que referem-se ao NOx do seu elemento químico, tá bom? Especificamente do metal, em números romanos, tá certo? Ou você pode colocar a terminação ico ou oso depois do cátion. Como é que seria isso? Dá uma olhadinha. Ouro, não é isso? Então, ele não é 1. Lembrando que aqui o ouro, no caso, nós temos aqui 2 NOx para ele, o 1 e o 3. Sempre quando você tiver mais que um vai ser o de menor NOx e o outro vai ser o de maior NOx. Exemplozinho do ouro, eu tenho o NOx 1 e 3. Opa, o 1 é o menor, o 3 é o maior. O cobre, 1 e 2. Ferro, 2 e 3. Sempre você vai ter um menor e um maior. Aquele que tiver o menor NOx, você pode colocar ico depois do cátion. E aquele que tiver o... Opa, falei errado, desculpa. Aquele que tiver o maior NOx, foi erro meu. Aquele que tiver o maior NOx, você pode colocar ico como terminação. E aquele que tiver o menor NOx, você coloca ouro, não é isso? Beleza, dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhada no ferro. Nós temos o ferro 2 e o ferro 3, não é isso? O ferro de inox 2 e o ferro de inox 3. Então, você pode tanto falar para mim hidróxido de ferro 2 como hidróxido de ferro 3, assim como você pode falar hidróxido, não é ferro. O ferro, no caso aqui, o NOx 2 não é o menorzinho. Você pode falar hidróxido ferroso. Assim como aquele que tiver o maior NOx, você pode falar para mim, que no caso é hidróxido de ferro 3, você pode dar o nome como hidróxido férrico. Ó, ferroso, férrico, oso, menor número, ico, maior NOx. Não é isso? Ah, Luciano, e no caso se eu tiver o ouro? Lembrando, ouro, a representação do ouro é AU, é porque vem do latim que é aureus, não é isso? Então, quando você for colocar a terminação ico e oso, você tem que pegar a raiz do seu elemento químico, tá certo? No caso do ouro, aqui você vai ter hidróxido auroso e hidróxido aúrico, tá bom? No caso do cobre, hidróxido cuproso, menor NOx, é oso, não é isso? E hidróxido cúprico, o de maior NOx, terminação ico. Assim como o do chumbo, que é a terminação PB, desculpa, que do latim ele vem de plumbo, então vai ser ele hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido chumboso, assim como hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido chúmbico. Tá certo? Então, em suma, pessoal, aqueles que tiverem um menor NOx, você pode colocar a terminação oso, e aquele que tiver o maior NOx, ico. Ah, Luciano, achei muito complicado. Não tem problema, pessoal. É só você colocar hidróxido de mais o nome do elemento químico e qual o NOx dele. Hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Então, tanto faz eu escrever hidróxido de ouro 1, assim como hidróxido auroso, assim como hidróxido de ouro 3 ou hidróxido aúrico. Sim, é a mesma coisa. São só duas nomenclaturas distintas para você reconhecer qual que tem menor e qual que tem maior NOx. Tá certo? Então, em suma, aqueles elementos, logicamente, que não tiver mais que um NOx, você vai colocar hidróxido de mais o nome do elemento, tá bom? Hidróxido de potássio, K-potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio e assim por diante, beleza? Pessoal, então por hoje é só. Aquele abraço e bons estudos.